Rafael Navarro, ex-centroavante de Palmeiras e Botafogo, foi sugerido ao Vasco. O contato partiu do empresário André Cury, mas o Vasco não demonstrou interesse. Já o Flamengo notificou a agência de fair play financeiro no Brasil, pedindo uma avaliação da situação financeira do Vasco e de seu novo pedido de financiamento de 150 milhões de reais. Daqui a pouco eu já trato sobre esse pedido recusado pela Justiça. E Alex Arce está na mira do Internacional e também do Vasco. Cruz Maltino dá preferência por um centroavante brasileiro, mas diante da escassez de bons nomes e oportunidades no mercado, o paraguaio de 31 anos de idade, que faz sucesso pelo Independente Rivadavia, passou a ser uma opção pretendida. Mas tanto o Inter quanto o Vasco vão precisar torcer pelo Fluminense na noite dessa terça-feira. Se o Rivadavia chegar às quartas de final, em sua primeira participação na edição da Libertadores da América, a tendência é que a diretoria do clube argentino não tope liberar o artilheiro. Alex Arce, que havia chegado na temporada passada, depois de brilhante passagem pela LDU, ele também já tinha feito sucesso no mesmo Independente Rivadavia. Temporada atual de 23 jogos com 14 gols. O Internacional não chegou a desistir do Alex Arce, mas vê essa negociação como cada vez mais difícil. A melhor temporada da carreira do Alex Arce, que antes de voltar para o Rivadavia chegou a ser oferecido para vários clubes brasileiros, foi em 2024. Com 44 jogos, 35 gols e 3 assistências. Vamos lá. E agora vamos falar de Vasco e Olímpia, de quinta-feira às 7 da noite, no Defensores del Chaco. O Jair está fora, tem uma lesão na coxa direita. Ele vai passar aí por um tratamento de, no mínimo, 4 semanas, né? É uma perda, um jogador importante, se machucou contra o Santos aos 12 minutos do primeiro tempo e foi substituído pelo Santiago Sousa, que acabou fazendo um bom jogo. O Jair, para ter a renovação de contrato automática com o Vasco da Gama, ele precisa jogar mais 11 partidas em 2026. Aí acontece uma renovação automática. Eu não sei qual a sua opinião, torcedor do Vasco, mas vejo o Jair como um atleta importante para o elenco. Ele entrou no time, cresceu de produção, veio de 2 cirurgias de joelho e jogando bem. Agora vai parar esse período aí. O técnico Leonardo, aliás, o técnico Pedro Emanuel, né? Ele ainda não confirmou o time, vai reavaliar o elenco para montar a equipe que vai buscar uma vitória contra o Olímpia no estádio Defensores del Chaco, quinta-feira, às 19 horas. O Vasco tem que ganhar no tempo normal ou nos pênaltis para se classificar na Copa Sul-Americana. Quem precisa de um milagre é o Botafogo, né? Porque tem que fazer 5-0 na equipe do Cienciano, levar para os pênaltis. Ou então fazer 6 gols e não levar nenhum, para se classificar no tempo normal. Não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado. Até porque se pensa no 5º gol, no caso, no 6º gol, não se pensa no primeiro, né? Mas vamos ver qual será a reação do Botafogo. E vamos falar também mais coisas do Vasco da Gama, porque o Flamengo encaminhou uma notificação à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, que é o que a gente chama de fair play financeiro, sobre os gastos que o Vasco da Gama está contraindo, fazendo contratações, pegando empréstimos e vem aí numa recuperação judicial, uma recuperação financeira e tem muita coisa para pagar. Inclusive o Vasco entrou com outro pedido na Justiça de obter um empréstimo de até 150 milhões de reais junto à Almirante S.A., leia-se Marcos Lamáquia. A juíza, inicialmente, ela negou essa autorização, pediu uma série de documentos para que o Vasco possa, então, comprovar toda essa situação. O que o Vasco informou que se não obtiver esse empréstimo, vai ficar inviável o clube ainda neste mês de agosto, para pagamento de salários e tudo mais. Então é uma situação que traz preocupação com o elenco e com os funcionários do Vasco da Gama também. Aí o Flamengo
entrou no circuito para fazer essa denúncia contra o Vasco, falando que se tem clube com responsabilidade fiscal, pagando em dia, por que o Vasco não tem que ter também? Então, aí fica a sua contestação, você vai falar aqui nas nossas opiniões, né? Fique à vontade para comentar. E enquanto que o Vasco, então, tenta finalizar a venda da sua SAF para ter aí uma nova saúde financeira. Copa do Brasil, o Vasco negocia com o consórcio Maracanã para jogar com o Vitória no dia 26 de agosto. O Vasco faz o primeiro jogo no Rio, jogar no Maracanã e ter aí um público superior a 60 mil torcedores. Essa é a vontade. O técnico Pedro Emanuel e também os jogadores já concordaram. E, inclusive, tivemos essa pergunta na entrevista coletiva e o Pedro Emanuel deu essa resposta sobre esse tema. São Januário faz parte e é parte integrante da história do Vasco e sem dúvida que tem um peso grande naquilo que é a história e aquilo que é a performance que tem a equipa. Eu sinto-me bem a jogar em São Januário e o Maracanã é um estádio emblemático para aquilo que é o futebol brasileiro e a história do futebol brasileiro. Por isso, para mim, gosto de jogar nos dois estádios. Não tenho, isso naturalmente passará por uma decisão conjunta com a diretoria. Acho que os dois estádios é um privilégio podermos atuar em qualquer um dos dois e podermos ganhar em qualquer um dos dois. E é lógico que, tendo a nossa torcida como tivemos hoje, e acho que isso faz de nós uma equipa muito mais forte, e desfrutarmos em qualquer um dos estádios, para mim é indiferente, desde que eles estejam presentes e nos ajudem como fizeram hoje, eu estarei satisfeito. Então, Pedro Emanuel falando sobre jogar em São Januário ou jogar no Maracanã. O que você acha? O Vasco abre mão de São Januário e joga com Vitória no Maracanã para faturar uma boa grana, lotar o estádio. O que você acha? Deixa aí a sua opinião, ela é muito importante para todos nós. Gente, o Gabigol, que marcou gol contra o Vasco da Gama na vitória do Santos de 3-0, ele entra para a galeria dos 8 maiores artilheiros do Brasileirão. Quem é o maior artilheiro da história do campeonato nacional? É Roberto Dinamite, com 190 gols. Tanto que na gestão do Edinaldo Rodrigues, ele criou o prêmio ao artilheiro do Brasileirão, o troféu Roberto Dinamite, né? Uma homenagem ao Bob. Em segundo, o Fred, foi do Fluminense, com 158 gols. Em terceiro vem Romário, com 154, e Edmundo, com 153. Aí aparece Zico, com 135 gols. O Túlio Maravilha, em sexto, com 129 gols. E em sétimo, Serginho Chulapa, Dario Peito de Aço e Gabigol, com 127 gols. Dessa lista aqui, apenas o Gabigol está em atividade. Certamente deverá marcar mais gols pela equipe do Peixe, né? Ele já marcou 8 no Campeonato Brasileiro e pode subir, então, nesta lista. Ele pode, por exemplo, ultrapassar o Túlio Maravilha, o próprio Zico, né? Essa aí é uma possibilidade. O Gabigol, que só não deu certo lá no Cruzeiro. Esperava demais dele lá no Cruzeiro, acabou não acontecendo, voltou para o Santos e vem fazendo os gols aí pela equipe do Peixe. Certo, minha gente? Então é isso aí. Deixe a sua opinião, comente, deixe o seu nome. Estou prometendo os abraços, né? Tem que trazer. Acredito que amanhã eu vou conseguir trazer esses abraços. Estou meio corrido esses dias e a gente se encontra de novo por aqui, sempre pedindo para você se inscrever no nosso canal.